Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Então o profeta foi à casa de Jesse, em Belém, como o Senhor ordenara. Jesse apresentou seus filhos um a um, começando pelo mais velho, Eliabe, alto e forte. Mas Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 7 filhos foram apresentados, mas Deus não escolheu nenhum. Então Samuel perguntou: acabaram-se os filhos? Jesse respondeu: falta o mais novo que está cuidando das ovelhas. Mandaram chamá-lo. Ele era ruivo, de bons olhos e formosa aparência. Então Deus disse: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Samuel ungiu Davi diante de seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Sucedeu que, entrando Eliabe, Samuel disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jesse a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jesse fez passar Samá, porém disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim Jesse fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jesse: o Senhor não escolheu a estes. Disse mais Samuel a Jesse: acabaram-se os teus filhos? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jesse: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou trazê-lo. Era ruivo, de bela aparência e de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então chamou Jesse a todos os seus filhos, mas o Senhor não escolheu nenhum. Então perguntou Samuel: estão aqui todos os teus filhos? E respondeu: falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. Então mandaram chamá-lo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Era ruivo, de bela aparência e de boa presença. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Jessé chamou a Abinadab. Abinadab era o segundo filho de Jessé. Após a rejeição de Eliabe, o primogênito, Jessé traz outro de seus filhos, esperando que ele fosse o escolhido. E o fez passar diante de Samuel. Esta frase indica um ato solene, como se fosse uma apresentação formal para a avaliação espiritual. Era um momento importante, pois o futuro rei de Israel estava entre eles, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Aqui vemos que Deus rejeita também Abinadab, mostrando que a escolha divina não depende da ordem de nascimento, aparência física ou expectativa humana, mas de um critério interior: o coração. 7 filhos foram apresentados. 7, na cultura hebraica, é número de perfeição. Ainda assim, nenhum deles era o escolhido. Isso reforça que a vontade de Deus vai além das expectativas humanas ou da ordem natural. A escolha dele é soberana e inesperada. Samuel estranha que nenhum dos 7 fosse o escolhido e pergunta se não havia mais filhos.
Jessé quase despreza Davi, chamando-o de o menor e dizendo que estava com as ovelhas. Uma tarefa humilde. Mas Samuel reconhece que a busca não pode continuar sem ele. Isso simboliza que aquilo que os homens ignoram, Deus exalta. Davi chega, jovem, de aparência viva, com olhos expressivos. Apesar de também ter uma boa aparência, não era isso que importava. O que importava era que Deus via em Davi um coração alinhado com sua vontade. Finalmente, o Senhor confirma: este é ele. Davi chega, jovem, de aparência viva, com olhos expressivos. Apesar de também ter uma boa aparência, não era isso que importava. O que importava era que Deus via em Davi um coração alinhado com sua vontade. Finalmente, o Senhor confirma: este é ele. Samuel unge Davi com azeite, símbolo da escolha, consagração e capacitação de Deus. Mesmo diante dos irmãos mais velhos, Davi foi honrado. A partir desse momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, capacitando-o para enfrentar gigantes, liderar um povo e tornar-se o maior rei da história de Israel. Que Deus abençoe seu dia.